Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vai ficar ruim demais, hein, professora, Tá. pra fazer as tarefas. Caraca, velho, no 4G tá muito ruim. Sabe o que foi? A sua é fibra ótica? É, fibra ótica. Então, a Milka também hoje tá com um probleminha. Diz que na cidade, alguns bairros da cidade, né? Deve ter rompido algum cabo. Ixi. Vamos fazer história, tá, Dandara? O único problema é porque se vê pra ver se tem internet, eu acho que sai, né? Aí se não tiver, Aham. aí às vezes sai e depois não dá pra voltar. A internet volta e depois não dá pra entrar na reunião de novo. Soro. Ficou para fazer a atividade de casa. Ó, que eu me lembre aqui, deixa eu só conferir aqui quais foram os alunos que me enviaram. Atividade. Gabriel Neu me enviou. Eu só não te enviei porque eu não consegui fazer a última página. Eu não lembro de tarefa, não, só lembro de eu ter feito. Foi a página 157. O Anthony também enviou. 157. Eu nem lembro que tarefa que é. Eu só não mandei porque eu não consegui fazer a 157. Qual que você. A Laís que tá falando? Da 157 de história, eu não consegui, eu não entendi muita área. Ó, você vai fazer assim, ó. Como será que as pirâmides do Egito Antigo foram construídas? Para simplificar, vamos tratar da pirâmide de Quéops. Aí você vai fazer, faça uma pesquisa neste livro e em outras fontes e preenche o quadro. Você vai pesquisar sobre essa pirâmide que está escrito aí em cima, ó. Quéops, achou? Sim. É sobre essa a sua questão, a sua pesquisa, tá bom? Tá bom. Aí você vai colocar Professora, como que funcionava a força de trabalho na construção desse tipo de pirâmide, entendeu? Os gregos antigos acreditavam que o trabalho escravo era usado mais em descobertas modernas feitas. Isso. professora, Professora, eu Oi. achei que eles precisavam colocar mais, professora, né? É muito pequeno. Faz no caderno, eu se fiz a precisar, 155 continua e no caderno. 156. Tá, ó, eu conferi Professora, aqui eu no fiz meu a celular 155 e 156. e a 157 faltou, é a pesquisa? Eu fiz tudo. Sim, que eu não tinha entendido ela Tá, também. agora você entendeu como que é para fazer? Sim, senhora. Então tá, e vocês fazem então e me mandam até de tarde. Ó, só o Gabriel Neu e o Anthony até agora que me enviaram as atividades, tá? Vale um Aí, ponto essas ó, páginas. só nós que ganhamos ponto, então. Só nós que ganhamos. Aê! Não vem querer dar desculpa. Pois é, né, Anthony? Era Deixar esse até. povo tudo sem ponto. O que você acha? Aí, ó, seria uma boa. É até sexta. Hoje é até terça, hoje. Vamos lá, então, falar do nosso próximo capítulo, capítulo número 7. Reinos e Impérios da África. E professora? Eu vou travar aqui um pouquinho, porque a minha net tá travando, aí fica a boca aberta. Fala. Bagnara com Quer? Diga, Bagnara. Cara, A senhora quer pedaço, professora? Não, obrigada. Pedaço? se quiser dividir, não vou querer, não. Ana, Não vai dar. Ó, nós vamos falar então agora reinos e impérios da África. Sabemos que a África é o terceiro continente mais extenso, tá? Com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total da terra firme do planeta.
E é também o Legal. segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas, representando cerca de 1/7 da população. Acha um espaçozinho aí, do lado da apostila, lá em cima, no tópico, no título, que está falando lá, Reinos e Impérios da África. Circulem o nome África lá do título, faça uma flechinha do lado e coloca lá, é o terceiro continente mais extenso do mundo. Mais extenso só. É o terceiro continente mais extenso. Professora, quais são os outros dois? Oi? Ásia? Quais são os outros dois continentes? Acho que a Ásia é o primeiro. O primeiro, eu acho que o outro Brasil deve ser também. América. É América, aham. Depois a prof vai olhar e vai pesquisar e vai falar para vocês, tá? Yasmin Muniz. Na página de abertura, tá? Lá no título, no capítulo 7. Tá falando assim, ó, Reinos e Impérios da África. Tá bem? Página 158, isso. Sete. Aí você circula o nome África e coloca que ele é o terceiro continente mais extenso e é o segundo continente mais populoso. E é o segundo mais populoso. E é o segundo mais populoso. Ok? Avisam no chat aqui para a prof. Ó, o primeiro, Gabriel, respondendo aí a sua pergunta, o primeiro continente mais extenso é a Ásia mesmo, tá? Só conferindo. E o segundo, a América, tá bom? E aí o terceiro, a África, enfim, tá? Sim, professor, isso eu entendi. É o Guilherme, É o professor. Magnara, não foi que perguntou? Diz assim lá na página de abertura, ó. O último capítulo, você conheceu a história da civilização egípcia, que ficava às margens do Rio Nilo, no nordeste da África. Contudo, o leste e oeste, no centro e no sul, diversas civilizações desenvolveram-se no continente africano. Agora você conhecerá um pouco dessa história. Então, a última civilização estudada nesse conteúdo foi sobre o povo egípcio, que ficavam, né, ao lado norte da África, tá? E agora nós vamos estudar outras regiões do leste, do oeste, tá bom? No sul. Aí nós temos uma imagem de abertura. E lá no Vasculhando Ideias, nós só vamos comentar. Tá bom? Nós só vamos comentar, não vamos responder no caderno, não. A número 1 diz assim: de que lugar do mundo são as pessoas representadas nas imagens? É Nairobi. De que lugar do e mundo? Marrocos. Muito bem, tá lá na legenda, né? Uhum. Tem Marrocos, mas tem outros lugares. África do Sul. Sim. Cabo, África do Sul. Então, representam vários lugares da África, certo? Zidi. Aí tá perguntando na número 2. Elas são todas iguais? Não sei.
Olha, São todas iguais as imagens representadas? Se vestem da são mesma todas do forma? mesmo. Os países A prof não diferentes, pô. escutou. São diferentes. os países são do mesmo continente. Isso, mas cada uma dessas pessoas é de um povo diferente e ela tem feições totalmente diferentes, né? Uai. A 3 diz assim: geralmente a África e as pessoas de lá são tratadas como um povo só, uma civilização só. Você acha que isso está correto? Não. Vocês acham que essa forma de pensar sobre os povos africanos está correta? Não. Não, né? Ela é incorreta. Não. Ela é totalmente incorreta. Por quê? Porque na África tem vários povos de várias origens, com culturas diferentes, religiões diferentes, cada qual com sua própria história, tá bom? É o que nós vamos conhecer agora. E a 4 diz assim: outra forma de representar a África, muito utilizada, é mostrar apenas animais como leões, girafas, elefantes, rinocerontes. Você acha que isso está correto? Falar de Acho que África. tá mais pra Austrália. Mas vocês acham que esse termo é correto quando falar de África? Voltar só para as questões, né, voltadas de animais? Só isso que representa a África para o mundo? Não. Não. Essa visão ela também é incorreta, né? Porque em cada um dos diferentes países africanos há grandes cidades, metrópoles, estradas, povos, culturas, enfim, né? Cada um com a sua particularidade, que é o que nós vamos compreender um pouquinho. Isso, Dandara. Agora nós vamos na página 160. Ponto de partida. Diz assim no ponto de partida: analise a foto, observe o mapa e leia o texto citado com os colegas. Analise essas 3 fontes para o estudo da história da humanidade. Para o estudo da humanidade, em geral, e do continente africano em particular. Depois responda as perguntas. A primeira imagem, alguém lê aí para a prof a primeira imagem? A legenda da primeira imagem? Eu leio. Vamos ler. Nome dado ao esqueleto do ancestral humano mais antigo já encontrado. Este vestígio da história da nossa espécie está na região da Etiópia. Trata-se de um Australopithecus afarensis. Australopithecus, né? Nossa, Tá. Então, essa primeira imagem, ela representa um fóssil, certo? Do primeiro ancestral, um esqueleto, né? Um fóssil do primeiro ancestral encontrado. E a segunda imagem? Oi. O primeiro ancestral não foi aquele corpo, aquele esqueleto que foi queimado junto com o museu? Qual, Isa? Não sei se era Manu o nome. Não, mas esse nós estamos falando da história da África, tá? Mas é que fala, ó, o nome do esqueleto mais antigo. Lucy aqui tá escrito. Esse é o Lucy. O mais antigo. Isso. Não tinha, professor. Eu sei qual que você tá falando. Eu não lembro o nome agora, mas eu sei. Foi. Que foi encontrado no Brasil. Eu sei qual que você tá falando. Oi, Gabriel. Professora, se eu não me engano era o crânio mais antigo do mundo, não era? Que tava no museu lá que foi queimado? Sim. Professor. Oi. É o fóssil da Luzia. Falando, né? Da Luzia. Sim. Professora, mas
E a Luzia, ó, espera só um pouquinho, pessoal. Vocês estão falando muito ao tempo. Tem que desligar o microfone aí, senão vocês não vão entender. Ó, esse fóssil Lucy fala esqueleto ancestral humano mais antigo encontrado, só que nós estamos falando do continente africano. O fóssil Luzia é encontrado na América do Sul, tá bom? Essa é a diferença. A fóssil Luzia que estava lá no museu, tá? Foi encontrado na América do Sul, por isso que é o mais antigo aqui do Brasil. A Lucy, esse fóssil Lucy foi encontrado no continente africano, essa é a diferença. Vamos analisar a segunda imagem agora. Alguém lê aí para prof? Só tá falando lá em Posso cima, ler, né? professora? Antigas civilizações. Não precisa ler, não. Tá. Isabelle, Pedroso, desliga seu microfone um pouquinho. Isso, obrigada. Estava dando muito eco. Tá. Então, a segunda imagem, ela vai tratar das antigas civilizações africanas, tá? Ó, novos dados revelam que o Homo sapiens se espalhou por todo o continente africano por volta de 300 mil anos atrás. Homo sapiens é o nome estabelecido às primeiras espécies humanas, tá? Muito antes da dispersão do Homo sapiens para fora da América. Havia dispersão dentro do próprio continente, ou seja, eles estavam localizados dentro do próprio continente africano, isso deixa bem claro, né? E a partir de um determinado momento, eles começam a se deslocar para outros continentes, tá? Aí, só voltando à pergunta da Isabelle Pedroso, ela falou, o fóssil encontrado no museu aqui do Brasil era o fóssil da Luzia, foi o primeiro fóssil encontrado na América do Sul. O Lucy é o primeiro fóssil encontrado na África, tá? No continente africano, ok? Aí vem agora nós vamos precisar dos nossos cadernos, tá? Agora vocês precisam pegar o caderno, todo mundo, porque não tem espaço aqui. Peraí, professora. Tá, eu vou esperar um pouquinho vocês se organizarem aí. Professora, vai ser muito grande a resposta? Não? Bem, vamos ser bem práticos, bem objetivos. Só que o espaço na apostila aí não tem espaço, na verdade, né? Então. É bem pequeno. É, né? É demais. É, não tem A espaço. apostila, acho que nós vamos escrever pequenininho. Professora, é da página 160? Ó, 160 diz assim, a número 1, são essas questões. Não precisa copiar, tá? Tá. A questão coloca só a página, referente à página no caderno, página 160, e a número 1. O que é o esqueleto da primeira imagem? O que representa esse esqueleto da primeira imagem? Luz. Isso. Fóssil mais antigo encontrado na África. Isso. Então, vocês respondam ao número 1 aí. Que é o Lucy, né? Tá lá debaixo da legenda da foto, da imagem. Só travou aqui pra mim, foi? Travou? Ah, não, é porque tá todo mundo quieto mesmo. Que bicho é feio Fica até esse? estranho, mano. Que bicho feio é esse daqui? Esse bicho feio aí dá miséria. Vamos, gente. Terminaram? Fizeram? Terminei, professora. Beleza.
Oxi. Pronto, podemos ir para número 2? Diz assim: recorde o estudo do capítulo 4, tempos pré-históricos, e responda: o que o esqueleto de Lucy ajuda a comprovar? O que esse esqueleto ajuda a comprovar? Qual que é a importância dele? Qual que é o objetivo dessa Professora. descoberta? Ah, Para descobrir há quanto tempo existe o homem? isso, as primeiras estruturas, né, do corpo humano, dos primeiros homínidos, dos primeiros homens. Isso aí. Ajuda, então, né, a comprovar ainda mais a espécie humana também, certo? Mas por que tem que ser o homem, não pode ser a mulher? A gente fala no modo geral, Isa. A gente não, quando a gente fala do homem, a gente não está se referindo ao sexo masculino. É uma forma geral de se expressar a humanidade, entendeu? Seres humanos. Humanos, é só usar humanos, não usa homem. Mas é uma forma mais ampla de você explicar. Não está falando do homem sexo masculino. Do homem em geral, a espécie humana em geral. Pronto? Terminaram? Sim. Beleza. Podemos ir para 3, então. A 3 diz assim: após analisar a foto, observar o mapa, ler o texto, relacione 3 informações para entender melhor o povoamento do continente africano. Depois, no caderno, anote as conclusões que vocês chegaram. Bom dia, Juan. Atrasado hoje, Juan. Tá. Então, o que vocês, após analisar e observar o mapa e ler o texto, que informações vocês conseguem trazer sobre esse continente? O que vocês conseguem observar sobre esse continente? Sobre a espécie humana. O que vocês conseguem relatar sobre a espécie humana? Que foi nesse... Oi? Que lá por volta de 300 mil anos atrás, os Homo sapiens se espalhou pelo continente. Isso. Nós temos informações históricas, né, que a espécie humana tenha se desenvolvido no continente africano, certo? Isso, Carlos, 160. Uhum. Das questões da 160 ainda. Então, a espécie humana, ela surgiu na África e depois ela se espalha por todo o mundo, né, por todos os outros continentes. Ok? Terminei. Beleza. Agora nós vamos na 161, então. Norte-africano, Núbia e Reino de Cuxi. Quem quer iniciar a leitura para a prof? Pode ser eu. A senhora escolhe, professora, depois. Vai a Dandara hoje. Vai, Dandara. Sem graça. Nó. Núbia. Assim como era no Egito, era dividido em alto e baixo, fazendo referência à direção para a qual ocorria o rio Nilo. A Núbia, que ficava mais ao sul, também era dividida em Alta Núbia e Baixa Núbia.
As populações da Baixa Núbia mantiveram relações comerciais com os egípcios durante muito tempo. Utilizavam barcos para transportá-los pelo Nilo. Os produtos, penas de aves, pelos de animais, marfim, ouro e etc. Vinha na Alta Núbia. Mas a relação entre os egípcios e núbios nem sempre foi pacífica. Ao longo dos séculos, houve muita disputa entre os povos do Egito e da Núbia, como você verá a seguir. Então, aqui o texto ele representa que a Núbia também ela foi dividida entre alta e baixa, certo? E fala que essas populações, né, concentravam aquela região, praticavam relações comerciais com os povos egípcios. Utilizavam barcos, né, para transportá-lo pelo rio Nilo. Os produtos de aves, pele de animais, marfim, grifem toda essa parte que falam aí dos produtos que eles comercializavam junto com os povos egípcios. Só que falou que a relação deles nunca foi pacífica, né? Nem sempre foi pacífica. Ou seja, chegou um determinado momento que houve, né, alguns conflitos, é o que nós vamos entender agora. A Núbia, gente, por muito tempo, ela não teve um reino ou império constituído, tá? Apesar de já ter algumas cidades de forma, relação comercial com o Egito, Cuxo, o nome que vem da monoclatura, né, dada pelos egípcios, a Alta Núbia, e o nome do rei, do reino, e depois do império que chegou a dominar a região do Egito, tá? Aí tá pedindo para a gente analisar aqui, ó, Egito e Núbia. Número 1. Analise o mapa. Há alguma região ou civilização que você já conhece? Qual? Qual dessa civilização que mostra aqui no mapa que nós já conhecemos? Professora, Isso, o Egito. e Aí professora, você... mas esse aqui é o Egito antigo ou o Egito novo? É O os Egito dois. antigo. Uhum. É o antigo? Isso. Achei que era o novo. Eu também. Não. Então Qual a coloquem do diferença do ladinho antigo pro lá. novo, professora? O antigo a gente fala das primeiras estruturas, a formação, como eles se concentravam, a base da economia, tudo que nós estudamos. Hoje o Egito ele é proporcionado por outros tipos de economia, né? Outras culturas, relação de povos, tá? Nós estudamos o início do Egito, as primeiras estruturas, como eles se organizavam, os primeiros reinos, tá? A questão do faraó, aquilo que ficou como fonte histórica do início do Egito, tá? Hoje a gente, quando vai-se ao Egito, quando se refere ao Egito, não existe a presença hoje do faraó, né? São outros governantes. Mas essa que muda a estrutura, tá bom? Do antigo para o novo Egito. Esse primeiro que nós estudamos foram as estruturas básicas, como que se formou, né? Ali em volta do Rio Nilo, o que eles praticavam, tá bom? As relações comerciais com outros povos. Então, vocês coloquem na número 1 que nós estudamos sobre o Egito. Vocês já conhecem a história do Egito. Lembrando de novo que só o Anthony e o Gabriel Neu que me enviaram aquelas atividades valendo 1 ponto, tá? Número 2. Circule a região da Núbia e analise há construções nessa região que são conhecidas como egípcias. O que isso pode significar? Vocês vão analisar aqui nessa imagem, tá? Se há construções nessa região que são conhecidas como egípcias.
Tem alguma construção ali que representa os povos Sim. egípcios? Ah, Professora, A torre. A torre. tem lá que representa. pirâmide ali, professora, a pirâmide. A pirâmide que guarda os Isso. corpos. Isso. Pirâmide, torre. Tem também a estátua, professora, lá ó, na frente. Então, circulem todas essas que vocês encontrarem aí no desenho. Quando terminar, me avisam para a gente ir para a próxima página, 162. Ok. Caraca, velho, tem até aquele finge lá. Aham. Professora, Oi, pode ler? pode. Então. Reino do Kush, né? Reino de Kush. Isso. Reino de Os Cush. os textos egípcios chamam abaixo Núbia de Wawat e a E Alta Núbia de Kush. Algo importante porque é daí que vem o nome do Reino de Kush, ou Kushita. Durante o Médio Império, entre 2040 a 1570 a.C., uhum. que estudamos no capítulo 6, o Egito espanhol, o Egito expandiu suas fronteiras e conquistou seus vizinhos. Por muito tempo, a Núbia estava sob domínio egípcio. Porém, quando houve a invasão dos Ixos, Isso. o poder central Ficou. ficou comprometido e os povos dominados puderam se desenvolver de forma independente. Foi nesse momento que se consolidou o poder de um rei cuxita, por volta de 1700 a.C. Isso. Então, a gente pode observar aqui que a Alta Núbia era denominada pelos egípcios de Cush, certo? E aí fala que durante o Médio Império, né, que nós estudamos períodos do Egito Antigo, se expandiu grandes fronteiras e eles conquistaram seus vizinhos, e um desses foi a Núbia, tá? Aqui embaixo vem assim, ampliações, templos de Abu Simbel. Aí fala lá, ó, datados do período da dominação egípcia na região, os templos foram escravados em rochas durante o reino de Ramsés II. Estima-se que sua construção tenha levado aproximadamente 20 anos. Os templos, além da sua função religiosa, também possuíam função política. Construir grandes obras num território há pouco anexado servia para demarcar o domínio egípcio e trazer prestígio. Então, além de representar a religião, esses grandes templos religiosos, eles representavam centros políticos, de discussões políticas. Tudo ainda na página 162. O tempo passou, Azub Simbel foi coberto pelas areias encontrado no século XIX por pesquisadores europeus do século XX. Precisou ser movido de lugar. O governo egípcio iria construir uma importante barragem na região e as águas tomariam todo o sítio arqueológico. Em 1959, a Unesco iniciou uma campanha mundial para angariar fundos, visando salvar os templos. As obras tiveram
1963, sendo concluída somente em 68. Os templos foram inteiros desmontados e remontados num lugar próximo, mais alto e afastado das margens, que seriam alagadas. A construção da barragem foi construída em 1970 e o sítio arqueológico foi totalmente salvo, então. Em 1979, Abu Simbel foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Grifem essa última página, essa última parte aí. Vocês viram que ia ser foi encontrado no século XIX, né, por historiadores europeus. Só que no século XX ele foi totalmente desmontado. A Unesco, tá, gente? É a sigla da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Ela foi fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, perdão. E ela tem o objetivo, então, de contribuir para a paz e segurança no mundo através da educação, da ciência, da cultura, da comunicação. Por isso que ela preserva esses grandes patrimônios históricos encontrados, ok? Agora nós vamos falar sobre a escrita cuxita. Quem quer ler agora? Anthony, quer ler? O Anthony tá no escuro, não dá nem para te ver. Aqui, professora. Anthony, quer ler, Anthony? Não, quero não. Pedro quer ler. Achou aí? Eu? Não é você que vai ler? A escrita cuxita. Tá, eu leio. Por influência dos Tá, eu leio. hieroglifos egípcios utilizados no reino de Kush, os kuxistas desenvolveram sua própria escrita. Ela tinha um alfabeto de 23 sinais, chama-se sistema meroítico. Caraca, velho. Meroítico. Oi? Isso. Nome que vem de Meroe, uma cidade cuxita. Leia o texto abaixo para saber mais. Nesta ação de criar um sistema de escrita, talvez tenha sido influenciado pelos gregos, que dominavam o Egito e possuíam um alfabeto para escrever grego. O sistema meroítico de escrito não era como o grego. Era também superior a grego, pelo menos num aspecto. Os meroíticos usavam um sinal para separar as palavras uma das outras, ao passo que os gregos não. A utilização mais antiga que se conhece da escrita meroítica é a de uma escrita datada de cerca de 1800 a 1700 a.C., encontrada num pequeno templo construído perto de Meroé, pela rainha Shanak da Ket. Mas esta importante invenção apareceu provavelmente 100 anos antes. Ó, vocês viram ali que falou no texto que o Egito ele possuía um alfabeto, né? Só que o sistema meroítico da escrita não era como os gregos, foi considerado um pouquinho superior, mais avançado, né? Do que os dos gregos. No aspecto que usavam um sinal para separar as palavras uma das outras, tá? Então, esse sistema de escrita foi considerado um pouquinho mais superior, mais avançado, né? Com outras com técnicas mais modernas que eram de separar as palavras. Nós temos na página 163 influências do Egito sobre Cush, tá? Agora a Isa, cadê a Isabelle Pedroso? Ela estava querendo ler. Cadê a Isabelle Pedroso?
Ó, o hack. A internet desse hack é muito Também ruim. não sei. Ela falou que a internet dela, professora, toda hora vai e volta. Então vai, professora. Laís. Oi. A minha internet Oi, também fica Gabriel. caindo. A minha internet também fica caindo. A minha também não. As internets não tão boas, gente. Na cidade toda, tá? A da É na Clique cidade tá toda o ruim. A minha problema. da fibra ótica tá Caiu caindo. geral. A minha A da É? Clique caiu geral. Aí aqui em Olha aí, ó. casa. Aqui em casa ainda tem a A da minha da Oi, que fibra a mãe ótica da falou que ia Lanscom cancelar, caiu. até hoje não cancelou. A minha Aí da tá Oi ruim. ficou ontem o dia todo fora. Hum. Aí voltou, era umas 6 horas da tarde. A minha é fibra ótica. Então, Eita, essa da pega. ClickNet aí tá dando um problema na cidade toda hoje. Tá. Sim. Quem vai lá, então? Vai lá, Carlos. 163, já que a Isa... 163 pra mim, né? Olha o hack. Safado. O hack, safado. Eu leio. A Pedroso, vai ler? A Pedroso voltou? Nossa, que isso, Carlos. A qualquer hora. Então vai, deixa ela ler, Carlos, Só depois é porque eu ia você. ler, mas tá bom. Influências do Egito sobre Kush. Olha, O Carlos, modelo do você. Egito foi seguido pelo reino de Kush, que utilizou as mesmas rotas de comércio. Desenvolveu uma escrita hieroglífica baseada na escrita dos egípcios e, com ela, fortaleceu e sofisticou a administração do reino. Após mais um período de dominação egípcia durante o chamado Novo Império, entre 1570 a.C. a 715 a.C., os cuxitas se revoltaram contra o poder central do Egito e também por conta do esgotamento do solo migraram mais ao sul. Pode continuar. Pode continuar, Isabelle. Fugiu o áudio dela? Acho que o dela Travou, eu acho. Não. Acho que travou. Continua então, Laís. Ou travou, ela saiu. Ela tá. Isso, Tá terceiro na página parágrafo 163, agora. né, prof? Sob liderança. Tá. Sob a liderança de Monarca. Pie. Prof, como é esse nome? É Pi? Pie. Não, Pie. monarca, isso eu sei. Pi, Nome um tá. pouquinho estranho. Tá. Sim. O reino de Pia da Kush areia. se voltou contra os seus antigos dominadores e tomou conta do Egito, o que fez os senhores de todo o vale do Nilo. Esse domínio durou mais de um século e só foi perdido quando houve a expansão dos assírios. Assírios, isso. É para continuar? Deixa o Carlos terminar agora. Vai, Carlos. Tá. Último parágrafo. É de onde? Ah, lá do último parágrafo. Da 163 ainda. Como é características destas gerações ocupadas desde a antiguidade, havia muita disputa pelos territórios mais privilegiados, com água e terra fértil. Portanto, mesmo após o domínio assírio, os cuxistas se Cuxitas reergueram reergueram
reergueram. Preveram a queda definitiva do povo cuxita e controversa. A teoria mais aceita pelos especialistas afirmam que apenas por volta do ano de 350 que foi definitivamente derrotado, e com isso, após uma invasão do reino Etíope etíope de e Axum. Axum. Acabou. A gente percebeu aí que momentos da decadência da civilização egípcias, né, coincide com os domínios de outros povos, e que os assírios apareceram aí no texto, até que se tornassem essencialmente uma região dominada por outros povos gregos e romanos, tá? E um desses momentos houve o domínio dos cuxitas, que começa com a liderança de Pie e mostra também, em determinado momento, o avanço dos violentos assírios, né, que também chegaram a dominar essa região, e que ele pôs fim ao Império Kushi. Também é conhecido pelos os estudiosos, né, pelas pessoas que pesquisam, que estudam esse povo, né, os povos mais violentos, esses assírios. Aí diz assim, nós temos duas imagens aí. O que fala debaixo da primeira legenda? Porque está muito pequenininho aqui para a prof. Tá, tumbas de El Curhu, no atual Sudão. Nelas foram sepultadas Pie, que tornou rei da Núbia por volta de 747 a.C. e comandou a conquista do Egito nos anos seguintes. Tá, então a primeira mostra, então, né, tumbas no Sudão, do rei, né, Pie. E a segunda imagem? Ilustração que representa o rei Kushita Pie sendo homenageado por nobres do reino. Tá. A número 1 diz assim: em qual região da África existiu a Núbia? Que povos antigos dominaram essa região? Ela ficava em qual localidade? Ao norte, ao nordeste, ao oeste, ao leste? A Núbia estava localizada em qual região? Lá na página 161, a gente lê um pouquinho quando fala da localização dela. 161. Voltem na 161 e descubram lá No sul, qual professor? região. Isso, região No sul. sul, cara. Muito bem, sul. Ô, professor, Isso aquilo aí. deveria ser um debate ou para escrever? Oi? Aquilo da 163 é só debate ou para escrever? Só debate, tá? Tá. Beleza. Só debate. E quais foram os povos antigos que dominaram essa região? Pelo Egito, primeiramente, né? Que ela teve muita influência na sua formação do Egito. E depois, pelo reino Kush, né? Então, Núbia, ela foi dominada tanto pelo Egito quanto pelo reino Kush. A 2 diz assim: o reino de Kush esteve sempre sob o domínio egípcio. Cite 3 momentos da relação entre essas duas civilizações. Ela só foi dominada pelos egípcios o tempo todo? Não. Não, né? Muito bem. Houve um momento pacífico de trocas comerciais, né? Que eles vendiam um para o outro. Houve momentos de domínio sobre o Egito. E houve um momento onde o reino de Cush, né? Acabou sobre o Egito.
A 3 diz assim: em grupo, localizem um mapa da África atual os países que correspondem à região estudada. Essa região nós estamos estudando agora, tá? Se refere à região do Sudão. Vamos na página 164. Vou tirar ponto aí do Anthony e do Gabriel Neu, que ficam falando de jogo aí no chat. Vai perder o ponto que mandaram atividade. Não! Que jogo, professora? Aham, Que que jogo, jogo. professora? Desenho. Aí, a professora nem. Aí, deu ruim. Aí o Anthony, vendedor de desenho, você não quer 164. desenho. Vamos lá. Vai, Gabriel Neu, começa a leitura para prof. É Guilherme, professora. Guilherme, perdão. Oeste da África, Gana, Mali e Congo. O estudo da civilização africana abrange diversas épocas. Assim, poderemos conhecer vários povos e culturas. No caso da Núbia e do reino de Cuxi, falávamos da antiguidade. Agora, o período estudado corresponde à Idade Média Europeia, entre os séculos... É 5, professora? Isso, 5 e 5 15. e 15. E 15. Nesse período, civilizações poderosas se desenvolveram e se consolidaram na África Ocidental. Isso ocorreu principalmente graças à exploração de riquezas minerais e por se tornaram o principal eixo comercial entre o mar Mediterrâneo e o interior da África. A gente vai falar agora sobre uma época que, denominado pelos europeus, né, conhecido como Idade Média. Nós estávamos falando da Antiguidade. A Antiguidade, ela voltou-se a se relacionar, né, as suas características para dois grandes reinos, Núbia e Cuxi, né? Agora nós vamos falar sobre uma nova era, tá, dentro da África, que corresponde ao período medieval dentro da Europa, entre o século V e século XV aí. Nós vamos falar sobre Gana, Mali e Congo, tá? Esses reinos que estavam localizados ao oeste da África. O reino de Gana, primeiramente, quem quer começar? Yasmin Muniz não leu ainda hoje. Cadê ela? Tá aí, Yasmin? Yasmin? Oi, prof. Lê pra Oi. gente o reino de Gana. Você tá com o seu material já? Tô. Então lê Tá aí bom. pra gente. É o reino de Gana? Isso. Como fala, peraí? Civilização. Foi fundada e desenvolvida pelo povo Sonic. Isso? Isso. No ano. Peraí. No ano 300. Eu tô perdida. E se manteve até o ano. Peraí, prof. Tá Tô certo, tentando continua. Até o ano. Que ano que é esse? 1200. Peraí. Gana tinha cultura, organização, poder e riqueza. Muito respeitados. O comércio de sal e do ouro era sua principal fonte de renda. Muito O bem. rei- Grifem, só um pouquinho. Grifem essa parte aí, ó. O comércio do sal e do ouro era sua principal fonte de renda. Grifem essa parte. Tá. Tá. O rei de Gana tinha um domínio poderoso sobre seu território e por isso conseguia cobrar impostos
de todos os comerciantes que cruzavam seus domínios. Com essa riqueza, podia sustentar a Burocracia. do Estado e um Exército. exército. O que enfraqueceu Gana foram os repetidos ataques dos povos não sei falar. Muçulmanos. A partir do século... Que século que é? 7. Que vinha da Península Arábica. Isso. dominada todo o norte da África, do leste a oeste, quer dizer, conhecida como esse período uma longa seca que reproduziu a produção de alimentos com muitos ataques e poucos recursos. O povo de Gana começou a milagrar e o reino se desintegrou. Tá. Nessa parte onde que a Yasminda leu, diz assim, ó, lá no segundo parágrafo sobre o reino de Gana. Coloquem lá que ele tinha um domínio poderoso, né? O rei ele tinha um domínio poderoso sobre o seu território. E ele conseguia, com isso, cobrar muitos impostos a todos os comerciantes, tá? Até mesmo os que cruzavam os domínios, ou seja, que precisavam se locomover por aquela região. E com essa riqueza, ele acabava sustentando toda a sua burocracia e o Estado e até mesmo o exército, tá? Diz aí. Gana começou, então, a enfraquecer após os ataques de povos do quê? Muçulmanos, tá? A partir do século 7. Esses povos vinham da Península Arábica e eles queriam dominar todo o norte da África, de leste a oeste, tá? Então, por isso que Gana também ficou um lugar ali onde eles queriam dominar. Eles queriam dominar do norte, de leste a oeste. Aí diz também que foi um período, tá? Esse período de Gana, e principalmente dessas invasões, desses ataques, foi um período de longa seca que reduziu a produção de alimentos. Com esses ataques, então, muitos recursos do povo de Gana começou a migrar e o reino se desintegrou, ou seja, se enfraqueceu, tá? Aí, o próximo império vai falar sobre o Império Mali, mas nós já estamos quase terminando, né? Faltam só 4 minutos. Vamos fazer assim, ó. Vai ficar para vocês fazerem a leitura do Império Mali, marcam aí. Página 164, Império Mali. Acharam? Professora, Oi. Sim. não tem eu. Esses textos aí, eu já li eles todos até a página 172. Oh, coisa boa. Muito bem. Não precisa de ler mais não, né? Não. Vamos pra, daí você vai para as atividades. Então, nós vamos falar sobre o Império Mali, que teve influência dos povos muçulmanos, tá? Que estavam querendo dominar as regiões de leste a oeste. Depois dos povos Mali, vai vir na página 166, atividades. Essas atividades, análise das fontes, é para fazer no caderno, tá? A página 166, no caderno. Ok? Estão entendendo? Sim. Beleza, Sim, então. Aí vai falar na página 167 sobre o Reino Congo. Depois eu vou mandar um videozinho para vocês que vai falar sobre o Império Mali, tá? E depois também sobre o Reino Congo.
para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá, então vocês vão ler sobre o Império Mali, depois fazer as atividades da página 166 e fazerem a leitura sobre o Império Congo, tá bom? Aí os próximos reinos a gente faz junto. A gente faz junto a leitura. Vamos para as atividades. Então, ficou só a atividade da página 166 e os outros são só leituras, tá? Falou, tchau. Tchau, professor. Tchau, gente. Goodbye. Bye.